E o assunto de hoje é ADIM por omissão. O assunto de hoje é ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mas para não confundir vocês, eu vou tirar aqui o slide e fazer uma introdução. Tá? Vou tirar o slide. Vamos fazer uma introdução sobre a temática. Porque se eu for direto para o slide vai ficar confuso. Então, olha só. Quando nós falamos de ADIM, a ADIM que a gente está acostumado, ela é, na verdade, a ADIM por ação. Ou seja, o legislador agiu, o legislador produziu uma lei que atropelou a Constituição. Seja em uma perspectiva formal, de iniciativa legislativa, de procedimento legislativo, seja numa perspectiva material, de propósitos e valores que foram violados. Então, quando eu falo daquela ADIM, que a gente estudou a fundo, vários casos e tudo, inclusive muitos desses casos são objeto dos trabalhos de vocês, ali eu estou criticando, eu estou fazendo um controle de algo que já foi feito. Contudo, no mundo inteiro ocidental, existe também o controle da inatividade, o controle da inércia, o controle da omissão, o controle da mora que fere a Constituição. Ou seja, eu posso ferir a Constituição agindo, por exemplo, criando uma lei que cria a pena de morte, por exemplo, criando uma lei que não pode mais, que é crime praticar uma religião africana, criando uma lei que é crime criticar o governo. Eu posso, então, ter a violação da Constituição quando a pessoa age, o legislador age. Mas também eu posso ter a violação da Constituição pela inércia, pela inatividade, pela omissão, pela mora, pelo ficar parado. E isso pode ser violador da Constituição. Então, essa é a primeira introdução que eu queria fazer para vocês. Contudo, quando a gente fala do controle de constitucionalidade por omissão, logo vem à mente dois mecanismos. Existem dois mecanismos para combater essas omissões que violam a Constituição. Eu vou mostrar aqui para vocês. No Word. Melhor mostrar primeiro no Word, porque no slide tem muita informação, vai ficar confuso. Então, olha só. Eu tenho a possibilidade de violar a Constituição pela minha omissão. E aqui eu vou colocar um esquema para vocês. Vamos inserir uma tabela. Vou inserir essa tabela aqui. Quais são os dois mecanismos que o direito brasileiro criou para corrigir ou para controlar as omissões que violam a Constituição? A ADIM, por omissão, tá? Também chamada de ADO, né? Também chamada de ADO. E também o mandado de injunção. O que eles têm em comum? Então, primeiro eu estou colocando o que eles têm em comum, eu vou colocar de verde. O que eles têm de comum, eu vou colocar de verde. Tá? Então, a primeira coisa que eles têm em comum, ambos são julgados pelo STF. Tá? Ambos são julgados pelo STF. Eu vou colocar de verde aqui. Ó. Tá? Ambos são julgados pelo STF. Segundo ponto que eles têm em comum, ambos combatem omissão
legislativo. Ambos combatem a omissão legislativa. Aí vem a questão. O que é uma omissão legislativa? Para tudo que vocês estão fazendo. Isso é muito importante. Olha só. Todos vocês, quando passaram no curso de Direito, certamente já fizeram isso que eu vou falar. Foram todos todo empolgado comprar um vadimeco. Todo empolgado comprar um vadimeco. E mais que isso, chegou na sua casa, colocou o seu nome no vadimeco e deu uma lida ali na Constituição. Quem aqui já fez isso, gente? Foi todo empolgado comprar o vadimeco para a primeira aula do curso de Direito. Eu estou mentindo? Ninguém fez isso, gente. Não é possível. Saindo do ensino médio, primeira aula, né, do curso superior, vai todo feliz lá com prova de meco. Todo mundo, né? A não ser aquele aluno que... Não, meu pai me obrigou a fazer o curso, eu não tô nem aí pra essa porra. Mas tirando, né, aquelas... Não, consciente, né? Então, olha só, pessoal. E aí, para tudo que vocês estão fazendo. Você começou a folhear o Vadimeco e a Constituição. E disse assim, que lindo! Todos têm direito à moradia. Todos têm direito à saúde. Todos têm direito à alimentação. Todos têm direito a saneamento básico. E todos têm direito a exigir do Estado a erradicação das desigualdades. Todos têm direito à dignidade humana. Que lindo! Eu vou abrir a janela do meu quarto, agora eu não vou ver nenhum mendigo na rua. Eu vou passar no Guamá e o saneamento, a água potável, todo mundo morando dentro das suas casas, todo mundo com alimento na mesa. Que lindo, a Constituição diz que é um direito, então deixa eu abrir aqui a janela de casa. Aí você se dá de encontro com a miséria, com a fome, com a opressão, com as mazelas sociais e com as outras diversas formas de aniquilação do ser humano. Tá? E aí, você, no auge do seu senso comum, qual é o auge do senso comum do estudante do direito? É quando ele está no primeiro semestre e ele está tateando as disciplinas. Esse é o auge do senso comum. Eu lembro quando eu era do primeiro semestre. As minhas opiniões não eram científicas. As minhas opiniões eram no vácuo, no escuro ali. Né? E aí, aos poucos, você vai gostando mais de um tema e vai amadurecendo. Né? As suas opiniões vão ficando mais fundamentadas. Né? Então, por exemplo, hoje, se eu for falar sobre direito penal, sobre direito tributário, podem virar as costas e não me escutar. Travou para vocês também, gente? Ou só para o Lucas? Voltou, tá. Então, se eu for falar de direito tributário, de direito penal, podem virar as costas. Direito marítimo, direito previdenciário, pode virar as costas, porque as minhas opiniões vão ser totalmente vazias. Assim. Agora, se eu falar de civil, de processo civil, eu tenho algum fundamento do que eu vou falar, uma leitura sobre alguns autores, aí já é algo que você já pode fazer um contraponto, trazendo um outro autor, que aí a gente já pode estabelecer um diálogo. Que são os assuntos que eu pesquiso e tal. Então, o que acontece? No auge do seu senso comum, você vai olhar aquela situação que é um contraste com o que está na Constituição e você vai dizer assim, que quem é omisso? O Papa? O seu vizinho? O Cesupa? O, o Martin Luther King? Então, você vai olhar para a Constituição, você vai dizer assim, que o poder público é omisso. Você vai pensar logo isso. O poder público é omisso, porque é um direito que não está sendo efetivado. Então, ele está sendo omisso. Aí, se eu falasse para esse aluno, primeiro semestre de direito, que existe um mecanismo para combater as omissões, para combater a omissão,
esse aluno ia logo: mãe, descobri a cura da humanidade. O professor disse que a saúde, a moradia, a alimentação, saneamento básico, educação são direitos garantidos na Constituição. E ele disse que o direito tem mecanismo para combater a omissão. Então eu já descobri a cura da humanidade, mãe. Eu vou entrar com essas ações para todo mundo ter moradia, para todo mundo ter saúde, para todo mundo ter hospital, ter uma escola de qualidade. Aí, se a sua mãe for jurista, ela vai dizer o que eu vou falar agora. Meu filho, sente aqui na cadeira, que eu vou te ensinar uma coisa. E aí, vou utilizar as lições da Cristina Terezo, professora da UFPA de Direitos Humanos, que mostrou para todos nós, né, na tese de doutorado dela, os bastidores da aprovação da Convenção, do Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E ela provou por A mais B que aconteceu exatamente o seguinte. Chamaram os países, Argentina, o Brasil, a Espanha, a França, Portugal, Canadá, chamaram todos os países, né? 100 e poucos países. Falaram o seguinte: vamos assinar um tratado que a gente vai chamar de Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, que vocês se obrigam perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, vocês se obrigam a implementar esses direitos, a moradia, saúde, educação, saneamento básico, que está nas constituições de vocês. Só que agora vocês vão assumir um compromisso internacional e vão poder ser punidos perante a ordem jurídica internacional. Aí chamou todos os países. Todos os países ouviram o que a mulher falou, nem pensar. Não vou assinar esse tratado. A Cristina Terezo narra isso na tese de doutorado dela e nas aulas. Nenhum país quis assinar. Os países falaram: claro que eu não vou assinar isso. Nunca que eu vou assinar isso. Porque eu não tenho como cumprir. Deixa eu só colocar no carregador aqui, gente, senão vai acabar a bateria. Vou colocar no carregador aqui. Então, ela disse, os países falaram o seguinte: não, ninguém vai assinar. E aí não ia ter tratado internacional nessa matéria de direitos sociais, porque já tinha o Pacto de Direitos Civis e Políticos, que é muito fácil. E todo mundo quer assinar o Pacto de Direitos Civis e Políticos. Porque quais são os direitos civis e políticos? Exceto os países que estavam lá no apartheid, como a África do Sul, aqueles países do Oriente Médio, né? A Arábia Saudita, aquelas coisas que são muito específicas, são muito diferentes da nossa realidade. Mas, e países também ditatoriais, né? Países ditatoriais jamais vão assinar. Porque quais são os direitos políticos? O direito de votar e ser votado. Democracia. Direito político. E direito civil? Direito civil é o direito de eu não ser torturado, é o direito de eu não ser morto sem o devido processo legal, o direito de eu não ser processado sem o devido processo legal, o direito de eu não ser discriminado, o direito que eu tenho de não ser agredido na minha integridade física, na minha integridade psíquica, o direito que a minha privacidade seja protegida. Aí é fácil. Porque, por exemplo, eu sou representante do Brasil. Você quer que eu não torture os brasileiros? Você quer que eu permita que todo mundo possa votar e ser votado? Você quer que eu não discrimine ninguém, que eu tenha políticas para que ninguém seja discriminado? Tá? Você quer que a integridade psíquica das pessoas também seja salvaguardada contra ameaças, constrangimentos? Show! Pode contar comigo. Então, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, todo mundo assinou, porque é muito fácil. É muito fácil garantir eleições e tal. Não torturar, não matar ninguém e tal. Difícil são os direitos sociais, econômicos e culturais. O direito ao trabalho, à alimentação, à moradia, ao lazer, ao emprego, à moradia, saneamento básico,
etc. São dezenas. E aí, uma palavrinha a mulher colocou lá no tratado, que todo mundo disse, então agora eu assino. Uma palavrinha que ela colocou nesse pacto de direitos sociais, todo mundo disse, agora eu assino. Ela colocou assim, no artigo 26 do Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Os direitos previstos nesse pacto serão de eficácia progressiva, deverão ser efetivados gradativamente. Tá? Aí todo mundo assinou. Então, meus amigos, existe uma omissão em relação à educação, em relação à saúde, em relação ao saneamento básico, exatamente por isso. Porque se considera que esses direitos eles devem ser efetivados progressivamente, porque o poder público não tem dinheiro para dar casa para todo mundo, para dar emprego para todo mundo, para dar alimento para todo mundo. Então, eles devem ser efetivados progressivamente e, portanto, as omissões do poder público que você vê aqui e acolá, na saúde, na educação, não podem ser combatidas. Tá? Então, o estudante de direito do primeiro semestre, no auge do senso comum, ele vai dizer: poxa, mamãe, pensei que eu podia mudar o mundo. E mudar o mundo, mamãe, não é utopia, é justiça. Essa é a tese de doutorado da professora Cristina Terezo, professora do mestrado e doutorado da UFPA, que foi minha professora em ambas as oportunidades. E esses foram os bastidores. Agora, isso não está no manual de direitos humanos, isso não está no artigo de direitos humanos, isso está num trabalho assim mais profundo. E isso a Cristina Terezo fez muito bem. Cristina Terezo. Agora tem que ver se a tese de doutorado dela está disponível. Eu tinha essa tese. Eu até menciono sempre esse trabalho dela nos artigos que eu escrevo sobre direitos humanos. Mas enfim. Aí ele diz assim, um rapazinho para a mãe dele, com 18 anos, primeiro semestre: poxa, mamãe, então por que o professor disse que tem dois mecanismos que podem combater a omissão, né, na inércia constitucional? Aí a mãe dele vai explicar. Agora eu vou te explicar, meu filho. A omissão. A Cristina Tereza foi tua professora, Maria? Como? Tu não é da medicina? Ela deu. Sim, mas eu fiz curso com ela através do NAIA, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Perfeito, sim, eu vi esse edital. Eu vi esse edital. Lembra? Então eu não perdi, é uma oportunidade única assistir a aula da Ah, Cristina Tereza. sim. Ela tem uma classe, né? Ela tem Tem muito conhecimento. profundidade. Ela tem muita profundidade no que ela Muito. realmente Nossa, fala. muita, muita. E é interessante, né? Porque ela fala bem baixinho. Ela senta ali na cadeira, né? Ela vai falando assim, bem baixinho, bem baixinho. Se tu for assim, meio sonolento e não prestar atenção na profundidade do que ela tá falando, porque ela vai falando bem baixinho, assim. Só que quando tu vê no final da aula, tudo que ela falou, assim, é de uma grandiosidade enorme. Né? É realmente tem muito, muito conhecimento. Mas aí, o que acontece? Na verdade, a omissão que esses dois instrumentos combatem não é essa omissão chamada de omissão genérica, né, ou omissão política. Não é essa omissão política. A omissão é a omissão legislativa. Omissão legislativa. Agora vem mais um detalhe. O que é omissão legislativa? Vou colocar bem aqui. 2 pontos. Se esses dois instrumentos combatem uma omissão legislativa, eu preciso saber quando é que existe. E aí eu vou colocar para vocês. Vai existir omissão legislativa quando
a CF criar o direito e condicionar a exigibilidade desse direito a uma lei. Exatamente isso. Então, assim, em dezenas de artigos na Constituição, a Constituição diz assim: você tem direito a isso, vírgula, na forma que a lei for definir. Então, na verdade, você tem um direito, mas esse direito ele só vai poder ser exercido, segundo a Constituição, quando tiver uma lei regulamentando. Então, vou dar aqui 20 exemplos para vocês. São muitos. Primeiro exemplo. Tem um artigo na Constituição que diz que as pessoas jurídicas beneméritas, né, filantrópicas, que fazem ajuda humanitária, que fazem assistência social, têm direito à imunidade tributária, vírgula, na forma em que a lei for definir o que é uma entidade de assistência social. Então, assim, existe o direito à imunidade tributária, mas enquanto não tiver uma lei dizendo o que é, quais as pessoas jurídicas podem ser consideradas de assistencialismo social, não haverá como exigir esse direito. Ou seja, a Constituição criou, mas ela condicionou a exigibilidade desse direito a uma lei, a uma regulamentação num plano infraconstitucional. E é inteligente que o Constituinte faça isso. Vou dar um exemplo para vocês. O Constituinte quer dizer assim, que a fauna e a flora devem ser protegidas. E quem degradar o meio ambiente deve reparar todos esses danos. Se o Constituinte tivesse que colocar na lei como vai ser essa reparação, como vai ser a responsabilidade, como vai ser o procedimento da ação, ia ser uma coisa maluca. A Constituição ia ter o tamanho da Suma Teológica. Eu nem sei quantas páginas tem a Suma Teológica. O Lucas deve saber. Então, mais de 10.000 páginas. Mas isso no latim ou no português? Ou no latim já não? Em português? Edição bilíngue, né? Então, o que o Constituinte faz? É natural que ele diz o seguinte: olha, a fauna e a flora, qualquer obra de impacto ambiental será exigido um plano de impacto ambiental, vírgula, na forma que a lei for. Então, o Constituinte é inteligente também. Aquilo que ele não vai ter como ter muito tempo para regular, ele já dizia, na forma que o legislador for fazer. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Existem alguns militares das Forças Armadas, né? São 9 volumes bem grandes. Informa aí pra gente, depois tu certifica. Quantas páginas, né? E aí, isso que acontece. E se tu puder também dizer quanto tempo ele demorou para escrever. Porque, por exemplo, Natural Law and Natural Rights, o Finis escreveu em 10 anos. E é um livro dessa finura. E aí, imagina um livro de 9 volumes, né? Quanto tempo... Ou, sei lá, ele estava sempre inspirado e não parava de escrever nunca, né? Não sei. Aí, olha só. Teve alguns militares que foram prejudicados durante a ditadura. Gente, parece um contrassenso dizer, poxa, mas como é que um militar é prejudicado durante a ditadura? Sim, teve militar que foi prejudicado durante a ditadura. Teve ajudante? Pô, isso aí eu não sabia, não. E aí, teve um ato institucional que proibiu a progressão de carreira de algumas pessoas ali da aeronáutica. Um ato institucional dos militares totalmente arbitrário, como normal de uma ditadura, né? E aí a Constituição, reconhecendo que alguns servidores públicos meio que ficaram impedidos de progressão na carreira por causa desse ato arbitrário,
diz a Constituição, nas disposições constitucionais transitórias, que essas pessoas que foram prejudicadas pelo ato institucional terão direito a uma indenização por dano moral e dano material, na forma que a lei for discriminar. Ou seja, digamos que eu seja esse militar. Enquanto não existir a lei, eu não posso exigir o dano material e o dano moral. Outro exemplo, escusa de consciência. Escusa de consciência está no artigo 5º, que diz: aquele que por motivo de convicção religiosa, filosófica, ideológica ou política tem o direito de não realizar uma obrigação a todos imposta. E terá que, para isso, realizar uma prestação alternativa. Então é o seguinte, eu não quero votar, porque eu acredito em outro tipo de nação, a minha filosofia não é essa. Ou eu não quero me alistar nas Forças Armadas. Tudo bem, vai ter o direito. Agora, na forma que a lei for determinar. Ou seja, existe o direito de escusa de consciência, vírgula, na forma que a lei for disciplinar essas prestações alternativas. Tá? Só que aí, enquanto não tiver a lei, eu não posso exercer esse direito. Igual o direito de greve do servidor público, que está no artigo 37, garante que todo servidor público tem direito de greve, vírgula, na forma que a lei for definir. Mas o Congresso Nacional nunca vai legislar essa lei. Como é que o Congresso Nacional vai legislar uma lei que vai autorizar a greve em serviço público? Ele nunca vai legislar sobre isso, porque eles não querem que tenha greve em serviço público. Tá? Outra questão lá. Tem uma questão assim, quem tem um direito, acho que é no artigo 18, parágrafo 4º. Quem trabalhar em locais insalubres tem direito a uma aposentadoria com critérios especiais, ou seja, menor tempo, critérios diferenciados, quem trabalha em local insalubre. Tá? Porque, obviamente, está exposto ao risco e tal. Só que diz assim, vírgula, na forma que a lei for definir. Ou seja, eu trabalho em local insalubre, mas como não tem a lei, eu não posso exigir o direito. É mais ou menos eu dizer assim pro meu filho, olha, meu filho chega na adolescência, digamos na adolescência, né? Pai, seguinte, eu posso ir para Salinas, moleque de 15 anos, com 2 amigos meus e os pais deles, ficar na casa deles. Aí eu digo o seguinte, olha, da minha parte, pode, na forma em que tua mãe for estabelecer as regras. Aí o moleque já tá na véspera de ir para Salinas. Papai, mamãe não respondeu, mamãe não me fala, como é que eu vou? Porque, olha só, o filho é obediente, né? Fiel à literalidade. Eu disse para ele que ele pode ir desde que ele obedeça às regras que a mãe dele foi impor. Que ela já conhece a família da pessoa, então ela vai estabelecer as regras. E aí o moleque agoniado já tá quase na hora de passarem para buscar ele. Papai, então eu não vou poder ir, né? Porque a mamãe não disse quais são as regras. Então, ele vai entrar com controle de constitucionalidade da minha omissão. Ele vai dizer, tá, o senhor disse que eu tenho direito se a minha mãe te falasse as regras. Mas a minha mãe ficou omissa. Okay, o Congresso Nacional ficou omisso. A Constituição diz que eu tenho direito. Então, a minha mãe ficou omissa. Ela resolveu dormir a tarde toda e nunca vai me responder. E aí, eu tenho direito, mas eu não posso exercer, pai? Eu tenho direito, mas eu não posso exercer? E aí ele vem me provocar o controle da omissão. Resolve aí. Né? Vem me provocar o controle da omissão para eu resolver. Então seria mais ou menos isso. Ele estaria entrando com uma ADIM por omissão ou com mandado de injunção contra quem criou a regra de eficácia limitada, que depende de uma outra lei no plano infraconstitucional para ser efetivada. E aí eu vou ter que sanar essa omissão, eu vou ter que resolver a situação. Tá? Então, em ambos os casos, tanto na ADIM por omissão quanto no mandado de injunção, nós temos um combate a uma omissão. O que é a omissão? A omissão ocorre quando o direito é criado pela Constituição, mas a Constituição condiciona a exigibilidade desse direito a uma outra lei no plano infraconstitucional. Como é o nome desse tipo de norma constitucional? Norma constitucional de eficácia limitada.
de eficácia limitada. Tá? Contudo, existem diferenças entre os dois instrumentos. A primeira diferença, aí eu vou colocar de vermelho, né? A diferença eu vou colocar de vermelho. É quem tem legitimidade ativa. Ou seja, quem pode entrar com a ação. Na DIN por omissão, são os legitimados do artigo 103, ou seja, os mesmos. Diga, Juliana. Pode falar. Isso. A omissão é apenas de norma constitucional de eficácia limitada, que é exatamente essa norma que joga para o plano infraconstitucional a necessidade de uma lei. Porque tem norma constitucional que é de eficácia plena. Essa aí não cabe controle de omissão nenhum. Então, vou dar um exemplo para vocês. Privacidade. Não está dizendo que eu tenho direito à privacidade na Constituição, vírgula, na forma que a lei for. Não. É o seguinte, invadiu meu celular, botou uma câmera dentro do banheiro, eu vou entrar com a ação já contra a pessoa que violou meu direito. Para que cesse a lesão, me pague danos morais. Agora, eu não preciso cuidar de omissão, nada disso. Eu vou só combater a violação mesmo do direito, porque é de eficácia plena, né? Direito à honra, o direito a contraditório, ampla defesa, etc. Direito a férias. Então, vamos lá. Diferenças aqui. Eu vou colocar de vermelho. Quem pode entrar com a DIN por omissão? Somente os legitimados do artigo 103. Porque o controle é concentrado. Tá? Aqui o controle é concentrado. E quem pode entrar com a DIN por mandado de injunção? Qualquer pessoa. Porque ela faz parte do controle difuso. Daí o porquê. Em termos bem práticos, tá? Em termos bem práticos e didáticos, que eu vou dizer para vocês. Vamos imaginar que tem lá... Imaginar não, tem o direito de greve do servidor público na Constituição, vírgula, na forma que a lei for definir. Olha a diferença. Eu sou o presidente da República ou eu sou governador de um estado. Eu entro com ação direta de inconstitucionalidade por omissão para o STF declarar a mora legislativa. Tá? Em que vai consistir, qual efeito prático vai consistir a DIN por omissão? O efeito prático vai ser o seguinte: o STF vai tão somente declarar a mora legislativa. Só isso. O STF vai só declarar a mora legislativa. Por que na DIN por omissão o STF não pode suprir a omissão legislativa? O STF não pode regulamentar aquele direito. Porque como a DIN por omissão ela é do controle concentrado, a eficácia seria erga omnes. E o STF estaria legislando. O STF estaria cumprindo a função que a Constituição diz que é do legislativo. Então, na DIN por omissão, o STF só declara a omissão e manda ofício para o Congresso Nacional. Aí você vai dizer, nossa, para que serve isso? Olha, gente, serve de muita coisa. O STF não está obrigando, né? Mas gera uma crise institucional. Foi graças a uma DIN por omissão que a escusa de consciência foi legislada em 1991. Foi graças a uma DIN por omissão que o STF declarou a mora legislativa, que o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço foi legislado. Foi graças a uma DIN por omissão que a questão da imunidade tributária foi legislada. Ou seja, sim, gente, é um poder, o judiciário dizendo, você está inadimplente. E a população está esperando você cumprir o seu papel de legislar. Né? Então, assim, aparentemente não tem muito efeito a DIN por omissão, porque ela só declara a mora. Mas, de algum modo, é uma pressão de um poder no outro. E outra coisa, é uma pressão que eu estou exigindo que você só cumpra o seu papel. É mais ou menos o seguinte:
É eu chegar com a Melina e falar assim, Melina, olha, amanhã é entrega do trabalho. Por favor, não vai esquecer de entregar o trabalho. E ela falar, nossa, que ofensa. Ele está pedindo que eu faça o trabalho. Sim, está pedindo que faça a sua obrigação, né? Ou, digamos, em casa, né? Eu falo que meus filhos têm que arrumar a cama. E aí ele não pode ficar ofendido que eu estou pedindo para ele arrumar a cama, porque é obrigação dele. A mesma coisa aqui, gente. O STF, quando ele declara a mora, não é uma ofensa, uma invasão de poder. Ele está declarando que a Constituição obrigou que aquele poder faça a legislação. Tá. E o mandado de injunção? O mandado de injunção é diferente. Qualquer pessoa pode entrar. Controle difuso. Mas o STF, ele declara e concretiza. Então, a decisão do STF no mandado de injunção não é só para declarar a mora. O STF declara a mora, dá um prazo, que pode ser de 30, de 90 dias, para o Congresso fazer a lei. E o próprio STF diz que se o prazo não for cumprido, o direito vai poder ser efetivado dessa e dessa forma. Tá? E por que o STF, no mandado de injunção, pode tapar o buraco? Pode legislar? Porque aqui ele não está legislando. Aqui ele está só para aquela pessoa, antes dela morrer, que ela possa ter o direito à imunidade, que ela possa ter direito à escusa de consciência, que ela possa ter direito a uma aposentadoria com critérios especiais. Ou seja, aqui o STF declara e concretiza porque a eficácia é inter partes. Ou seja, ele não está suprindo a omissão legislativa para o Brasil. Ele está só fazendo com que aquela pessoa que vai morrer sem ter o direito possa gozar logo do direito. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Teve uma instituição de caridade que pediu imunidade tributária, que não é igreja, era uma pessoa jurídica que fazia caridade. Aí entrou com mandado de injunção. Se fosse ação ADO, o STF ia só declarar a mora legislativa. Mas não, como era mandado de injunção, o STF tem que concretizar. Então o que, é que o STF fez? O STF deu 90 dias para o Congresso Nacional legislar. E se não legislasse 90 dias, ela passaria a ter imunidade tributária. Foi o que aconteceu. Outra questão dos militares lá, dano moral, dano material do ato institucional. O STF fez a mesma coisa, mandado de injunção. O militar entrou, o STF disse 60 dias para o Congresso legislar. Se não legislar, o militar vai ter direito a dano moral e dano material a ser arbitrado livremente pelo juiz de primeiro grau da Justiça Federal. Inclusive, tem aqui em Belém uma ação dessa, que o juiz federal arbitrou o dano moral e dano material. Quantificou. Com base no que ele perdeu, né, do que ele deixou de ganhar com a progressão da carreira. A mesma coisa foi uma enfermeira de um hospital, que entrou com mandado de injunção, porque ela queria ter direito a uma aposentadoria com critérios diferenciados, porque era trabalho insalubre. O que o STF fez? Deu 90 dias para o Congresso, sob pena de ela passar a ter direito a uma aposentadoria com critérios especiais, interpretando analogicamente uma outra situação que tem na lei de previdência. Uma aposentadoria que tem critérios, tipo professor não se aposenta mais cedo e tudo. Aí o STF disse, se não legislar, ela vai ter direito a esse tipo de aposentadoria desse especial. Então, o mandado de injunção não representa um perigo à separação de poderes. Porque o mandado de injunção é para tapar aquele buraco para a pessoa não morrer sem ter o direito. Então, eu vou provar para vocês que no mandado de injunção, a sentença ela pode ser declaratória e concretista. Mas na ADIM por omissão, a sentença ela só pode ser declaratória. A princípio, tá? A gente vai ver uma excepcionalidade aí. A princípio. Então, vamos aqui para a lei do mandado de injunção. Aqui, ó. Essa é a lei do mandado de injunção. E ela diz no artigo 8º que, reconhecida a mora legislativa, ó, isso no mandado de injunção. Olha só como a lei vai ser diferente com o mandado de injunção e com a ADIM por omissão. No mandado de injunção, a coisa é mais para frente, é mais incisiva. Porque é interparte. Então, reconhecida a mora, o STF vai determinar um prazo
para que edite a norma. 2. Vai estabelecer as condições que se dará ao exercício dos direitos. Tá? Ou seja, vai estar suprindo a mora. Totalmente diferente é a DIN por omissão. A própria Constituição Federal diz na DIN por omissão, no artigo 102, parágrafo 2º, aliás, 103, parágrafo 2º, a própria Constituição Federal diz: declarada a inconstitucionalidade por omissão, será dada ciência ao poder competente. Ou seja, declarada a inconstitucionalidade por omissão, será dada ciência ao poder competente. Não fala em nenhuma linha que o STF pode suprir a omissão, porque isso seria um absurdo. Se a Constituição diz que é o Congresso que tem que fazer por lei complementar, por lei ordinária, por mais absurdo que possa ser o Congresso não trabalhar, não pode o STF vir fazer. Porque se pudesse, o que ia acontecer, por exemplo? O artigo 5º da Constituição diz lá em um dos incisos que o Congresso Nacional deverá criar uma lei chamada de Código de Defesa do Consumidor. Uma lei ordinária em defesa do consumidor. Aí vamos supor que até hoje, 2020, não tivesse essa lei. Aí o STF iria fazer a lei? Não pode isso. Então, a gente acaba com qualquer concepção de separação de poderes, de harmonia entre poderes, não tem como. Claro que, professor, e se o Congresso não quiser fazer as leis que a Constituição determinou? Aí, luta armada, né, gente? Guerra civil. Que é por isso que tem revoluções, né? É por isso que teve a Revolução Francesa, por isso que teve a Revolução Americana, por isso que teve a Revolução Cubana. O pessoal pega em arma e faz a guerra civil. Mas aí tem uma pressão muito forte, né, para cumprir as obrigações. Agora vem a pedra de toque. Muito cuidado com o que eu vou falar agora, porque isso é uma virada de Copérnico. Tudo aquilo que a gente conhecia no direito. Tudo aquilo que a gente estudava no direito virou de cabeça para baixo em novembro de 2019, quando o STF decidiu que a homofobia ela é equiparada ao crime de racismo. E que quem pratica homofobia deve ser punido pelo crime de racismo. A partir dessa decisão que eu trouxe aqui para vocês, de novembro de 2019, tudo mudou. Tem aquela música que diz, né? Daquele poeta chamado Chorão. Tudo mudou. Porque essa decisão do STF virou de cabeça para baixo tudo que eu falei para vocês. Mas calma lá. Celso de Mello deu um jeitinho para manter tudo que está aqui. Mas de algum modo fica a dúvida. E vai ser o nosso debate de amanhã. Por quê? Vou explicar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Tem uma tese de doutorado que fez uma pesquisa maravilhosa sobre todas as ADIs por omissão e todos os mandados de injunção já julgados pelo STF. E aí tem uma estatística. 0 casos de ADIM por omissão. O STF deu uma sentença concretista. Sempre foi declaratória. Foram 110 ADIMs por omissão já ajuizadas desde 88. Em 0 casos foi concretista. Sempre o STF declarou a mora e disse: Congresso, faça a lei. Se não fizer, população que pegue em armas e faça a revolução. Eu que não vou fazer. Então, foram 110. E das 110, todas o STF só declarou a mora. Algumas o Congresso foi lá e fez, outras o Congresso foi lá e não fez, e o STF lavou as mãos.
Já no mandado de injunção, não. Quase que a totalidade dos mandados de injunção, o STF não só dá um prazo, como ele diz que o direito vai ser cumprido dessa forma. Beleza. Então estava tudo normal, estava tudo tranquilo. Até que veio a discussão da homofobia. Por quê? Agora eu vou explicar para vocês. Este cara aqui, ele é árabe. Ele é árabe. E esta aqui, uma brasileira paulista, mora lá no Morumbi. Ela vê este árabe entrar na loja dela com traje e ela diz: você não entra aqui porque você pode ter uma bomba. Você pode ser um homem bomba. Suma daqui. Árabe não entra na minha loja. No dia seguinte, no Rio de Janeiro, Leblon, esta outra mulher, chamada de hipotenusa, olha para este cidadão e só pelo fato dele ser negro, ela chama ele de macaco e ela desconfia que ele furtou alguma coisa da loja sem nenhum indício disso, sem nenhuma evidência, sem nenhuma prova. E ainda faz xingamentos racistas. Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O nome desta senhora é Madalena. E este aqui é uma pessoa do judaísmo. É um judeu. Tá? E ela diz: eu li o Mein Kampf do Hitler. A minha luta do Hitler. Ele foi injustiçado. E se você for judeu, deixa eu te falar uma coisa aqui na sua cara. Você merece morrer e todo mundo merece morrer. Estádio de futebol, Mangueirão. 2-0 Paysandu, em cima do Remo. Aí a Medusa chega lá na casa dela e diz: tá vendo por que teu time perdeu? Porque tu é um viado. Viado só dá azar pro time. Não tinha que existir no mundo do futebol homossexual. É uma vergonha, seu viado. O que acontece? No precedente, Frederic Elwanger, Celso de Mello fala isso no voto dele da homofobia. É o seguinte, o STF já disse o que ele considera racismo. O STF já tem um precedente sobre isso. No caso do Frederic Elwanger, o STF fez uma visão antropológica, sociológica e filosófica e histórica do racismo. E ele decidiu corretamente. É corretamente, né? O racismo é gênero, do qual são espécies. A xenofobia, o antissemitismo, a homofobia e o racismo em sentido estrito, né? Que no caso é do fenótipo da cor da pele. Então, racismo é qualquer prática que inferioriza um grupo social por uma condição que ele possui enquanto ser humano. Então, racismo é qualquer prática que inferioriza um grupo social, que hostiliza, que traz discurso de ódio, que traz violência contra um grupo social que normalmente são minorias que não se enquadram no establishment, não se enquadram no padrão da maioria e que por isso sofrem essas violências. E aí, o que aconteceu? Chegou no STF uma DIN por omissão, que foi ajuizada pelo PSOL, e que teve como amicus curiae a Associação de Gays, Lésbicas, Trans, teve como amicus curiae um monte de gente lá, inclusive igreja, no caso contra essa questão de ser crime, homofobia e tal. E aí, finalmente,
o STF tomou uma decisão surpreendente. Porque nós, juristas, imaginávamos assim, poxa, o STF vai declarar a mora. Por que o STF vai declarar a mora? Porque a Constituição, quando fala do racismo, ela diz assim, que o crime de racismo é imprescritível, inafiançável e será punido na forma da lei. Aí tem uma lei de 89, ou seja, um ano depois da Constituição, já teve uma lei que tipificou o crime de racismo. Eu pensei que o STF fosse declarar a mora para o Congresso Nacional legislar nessa lei, acrescentar nessa lei a homofobia. Diz o seguinte, olha, como o racismo envolve essas várias práticas, não pode, na lei está só o racismo da cor da pele. Só que o que o Celso de Mello fez? O Celso de Mello pensou o seguinte, olha, não é concretista. Eu não estou legislando. Foi o voto do Celso de Mello que foi o vencedor. O Celso de Mello disse o seguinte, nós somos o intérprete máximo da Constituição. E a gente já disse no passado que racismo envolve homofobia, xenofobia, antissemitismo. Então, vamos só dizer que, como intérprete máximo da Constituição, quem praticar homofobia está praticando racismo. Só para a gente enquadrar semântica e conceitualmente que a homofobia também é racismo. Só para a gente não é. A gente já vai tratar isso. Não é por analogia. É o próprio significado da palavra racismo. Então, o Celso de Mello tentou a todo momento defender e ele ficou se esquivando, porque assim, o Lewandowski, o Marco Aurélio e o Dias Toffoli metralharam o Celso de Mello. Porque o Celso de Mello, logo quando ele era o relator, logo quando ele foi dar o voto, ele logo antecipou dizendo, galera, eu vou equiparar, homofobia é crime de racismo, e acabou, a partir de hoje é crime de racismo. Aí o Lewandowski, o Marco Aurélio e o Dias Toffoli saíram metralhando, tu tá doido, cara? Todo mundo aqui repudia a homofobia. Todo mundo aqui repudia a homofobia. O Dias Toffoli, o Ricardo Lewandowski e o Marco Aurélio. Todo mundo aqui acha um retrocesso. Mas a corte não pode estender esse tipo penal da lei à homofobia. E o Celso de Mello tentou se esquivar de todo jeito e foi acompanhado pela maioria. Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Rosa Weber, foi acompanhado por todos os outros. E aí, por maioria, venceu. No sentido de declarar a mora, só que aí foi além. Uma coisa que nunca aconteceu numa DIN por omissão. Nunca. Eu já li todas as DINs por omissão, todas. O STF declarou a mora e disse assim, e enquanto não for legislada a lei que tipifica o crime de homofobia, ela será punida como racismo. Então vamos lá. E aqui que eu vou falar, viu? Eu vou te fazer perguntas do judaísmo, Melina, porque tem uma parte agora do Celso de Mello e a gente vai precisar de algumas informações. Então, olha só. Essa é a decisão da DIN por omissão 26, que mudou o modo como a gente enxergava. É igual o coronavírus, né? O coronavírus veio como um trator. Matou um monte de gente, continua matando, sofrimento, tristeza. E o coronavírus mudou a forma como a gente vê o mundo, né? Totalmente. As nossas relações, a importância. Então, olha só. Até que sobrevenha a lei do Congresso destinada a implementar a criminalização das condutas homofóbicas e transfóbicas que envolve aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém por traduzir expressões de racismo em uma dimensão social. Ajustam-se por identidade de razão e mediante adequação típica aos preceitos primários da incriminação desta lei aqui, que é a incriminação de racismo, de 89. Constituindo também, no caso, além de crime de racismo, constitui também homicídio doloso com qualificadora de motivo torpe. Tá? A repressão penal, a prática da homotransfobia, não alcança nem restringe... Ah, tá, isso aqui eu vou falar depois, que é a pergunta que eu vou fazer para a Medina, calma.
Então, o que tem importante dessa primeira parte? É que o STF considerou racismo não só a homofobia, como a transfobia. Ou seja, orientação sexual. Cadê? Aqui, ó. Vem aqui. Orientação sexual é uma coisa. Identidade de gênero é outra coisa completamente diferente. Completamente. Porque o que é orientação sexual? É por quem eu tenho atração física, afetiva. Então, se eu tenho atração física e afetiva pela pessoa do mesmo sexo, eu sou homossexual. Sexo oposto, heterossexual. Mas eu continuo sendo homem. Eu continuo sendo homem. Ou seja, a orientação sexual não mexe com o meu gênero. Não mexe com o meu gênero. Então, se uma mulher ela é homossexual, ela continua sendo o quê? Uma mulher. Uma mulher para tudo. E se ela quiser andar de salto, batom e cabelo e saia curta e biquíni fio dental, não interessa. Ela é como a Ludmilla, por exemplo, que tem as músicas e tal, tem toda aquela questão também da sensualidade. Ela é homossexual e ela é uma mulher. Não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Ela é mulher. A Ludmilla é uma mulher. Diferentemente da identidade de gênero. Não tem nada a ver com orientação sexual, né? Identidade de gênero tem a ver com o gênero que você se identifica na sociedade. Então, o meu gênero biológico, ele pode ser o mesmo que o meu gênero social. Gênero masculino ou masculino. Mas eu posso, em algumas situações que a pessoa, a mente não aceita aquele gênero, se sente aprisionado naquele gênero e na sociedade quer ser reconhecido com outro gênero. Como é o caso da Tammy Gretchen, como é o caso do pai da Kim Kardashian, etc. Então, ambas as práticas, no caso de eu impedir alguém de entrar na minha loja, de eu sair de um espaço que tem alguém transexual ou alguém homossexual, de eu fazer brincadeiras pejorativas porque aquela pessoa é homossexual ou transexual, tudo isso hoje é crime de racismo. Aí vem a repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe a liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação, a cujos fiéis e ministros, aí ele colocou, sacerdotes, pastores, rabinos, clérigos muçulmanos, religiões afro-brasileiras, é assegurado o direito de pregar e divulgar livremente o pensamento e externar, de acordo com os livros, seus livros sagrados, e ensinar a sua teologia, podendo buscar e conquistar cultos e praticar liturgia, tanto no espaço público quanto privado, desde que não manifeste discurso de ódio. Então, o que seria o discurso de ódio? Discurso de ódio é discriminar, ser hostil ou violentar, por causa da identidade de gênero ou orientação sexual. E aqui vem algumas coisas, olha só. Primeira coisa importante: o direito à religiosidade, o direito a praticar uma religião, a liberdade religiosa, também é um direito sagrado, é um direito sacramentado no mundo inteiro. E ninguém pode ser impedido de professar a sua religião e de se reunir e de estudar e de professar a religião, mesmo que o que a religião defenda seja diferente do que está na lei, ou seja diferente das práticas sociais. Tá? Então, tem as religiões das mais diversas possíveis, né? E muitas coisas que as religiões podem defender não são a mesma coisa do que está na lei. Por exemplo, o Novo Testamento diz: se alguém te agride numa face, tendes ouvido por aí, olho por olho, dente por dente. Não hesitais ao mal. Se alguém te atinge numa face, oferece a outra. Claro que há pessoas que eu já vi interpretando isso de uma forma literal. No sentido literal mesmo de
de passivo, de ser passivo. Passividade, de ser pacífico, etc. Mas há outras pessoas que entendem, olha, não é bem assim, não. Essa regra, na verdade, é uma regra que prega o amor ao próximo, inclusive ao inimigo, inclusive a quem te agride, que você tenha amor ao próximo. Não que você vai aceitar ser agredido, obviamente. Não seria lógico que fosse assim. Pelo contrário, você tem que reagir contra as injustiças e tal. Mas o que é que diz a lei? Se alguém tenta te matar, tu pode matar a pessoa. A religião diz, não matarás. Então, assim, se eu tivesse que exigir que a religião fosse idêntica às leis e às práticas sociais, então sabe o que ia acontecer? Acabou a religião. Porque a religião, ela fala de regras morais que não estão. Casamento é indissolúvel. O Código Civil diz que pode divorciar. Sim, mas qual o problema deles falarem que é importante manter o casamento até o final da vida? Papapá, papapá. Gente, é um direito sagrado também da pessoa praticar a sua religião, né? Como também é um direito sagrado não ter religião nenhuma. E todo mundo vive bem, todo mundo. Nos melhores países do mundo é assim. Na Inglaterra, você tem muçulmanos, judeus, ateus, agnósticos, cristãos, todo mundo vivendo junto, estudando junto, passeando junto, no pub, tomando uma cerveja junto. Não tem nada a ver, cada um pratica a religião que quiser. E aí que vem a pergunta. Porque eu fui uma visão superficial. Seguinte, eu já vi pastor da igreja evangélica dizer que o casamento homoafetivo não está dentro dos planos de Deus. Eu já vi padre também dizer que o casamento homoafetivo não está dentro dos planos de Deus. Até aí tudo bem. Eu já vi muçulmano, inclusive documentários lá na Arábia Saudita, tudo que jogam do penhasco pessoa homossexual. Ou seja, também não está nos planos de Allah. E eu também vi uma vez no caso, só os judeus ortodoxos. Somente os judeus ortodoxos. Aqui no caso de Israel são 12 milhões de habitantes. Desses 12 milhões de habitantes, 1 milhão de habitantes são judeus ortodoxos. E que somente os judeus ortodoxos, que tem alguns em Belém, tem no Brasil, é que são contrários, acham que o casamento homoafetivo não está dentro do plano de Deus. E era isso que eu ia te perguntar, Melina. Tu sabes me informar essa parte? Tens alguma informação disso? Que é o rabino, não é isso? Se existe essa regra para as pessoas mais ortodoxas mesmo, o seguinte, de não ter casamento homoafetivo. No caso, isso, exatamente. Se também se considera dessa forma não aconselhável o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Na Torá não é aceito, tá? Hugo fez uma pergunta. Tem instituições católicas que se recusam a deixar uma criança ser adotada por um casal homossexual. Aí sim, aí seria homotransfobia. Seria homotransfobia nesse caso. Entrar em restaurante, hostilizar a pessoa. Porque assim, enquanto o padre, o pastor, o rabino, o clérigo muçulmano tá ali defendendo que não tá nos planos de Deus, porque Deus fez o homem, o Deus fez a mulher, o Deus quer a reprodução, a procriação, e isso desvirtua os valores disso, daquilo. Beleza. Né? A gente realmente tem que aceitar viver na diferença. A gente tem que aceitar. A tolerância é o valor máximo para a gente ter um país que preste. Né? Porque se a gente não tem tolerância, a gente não tem nada. Se a gente não tem tolerância, a gente não tem nada. Então, ótimo. Só que aí o que acontece? É isso que eu vou falar com vocês e queria ouvi-los também. Olha o que diz aqui na parte final. Que ele pode professar no espaço não só privado. Ou seja, o padre, o pastor, ele vai poder professar isso não só no espaço privado. Ele vai poder professar isso nas praças públicas, nos lugares públicos, desde que não configure discurso de ódio. Aí eu pergunto a vocês, tem como eu dizer que isso não está nos planos de Deus, que isso não é bom para a humanidade? Sem isso ser hostil,
sem isso ser discriminatório, sem isso ser um discurso de ódio. E aí eu deixo a pergunta para vocês, realmente. Porque assim, no espaço privado tem como não ser discurso de ódio, no espaço privado. Dentro da igreja tá lá todo mundo dentro do templo, dentro do tá todo mundo lá, beleza, é um espaço, digamos, privado, fechado. Só que o STF permite no espaço público que não configure o crime de racismo, né? No caso, a homofobia é uma manifestação de racismo. Alguém gostaria de falar que tem como? Mas no espaço privado seria também uma violência com a religião da pessoa, né? É violento, porque às vezes você é um pai, uma mãe, o seu filho é homossexual, e é uma violência, mas infelizmente, porque a Melina está colocando, acho desrespeitoso no espaço privado. Pois é, mas no espaço privado aí já é a religião deles, né? É a leitura que eles têm. O André diz: discordo que não seja possível, pois eu posso respeitar uma pessoa enquanto pessoa e não suas opções a partir de um ponto de vista moral. Até porque se afirmasse que não se pode, se criaria uma nova religião civil, mais uma nova religião. Pois é, talvez seja possível no espaço público sem caracterizar discurso de ódio, mas isso é explicado como, né? Porque realmente eu não consigo imaginar, por exemplo, que eu pegue uma Bíblia e vá para a Praça da República. Deus não quer para vocês homossexuais, homossexual está em desarmonia com os planos de Deus. E aí explica profundamente. Isso não é bom para a sociedade. Para mim, isso já é hostil por si só. Assim, a princípio, tá? Eu estou dialogando com vocês para aprender também. Para aprender também com vocês. A princípio, isso me parece por si só hostil. E aqui, hostilidade já é discurso de ódio, porque ele já está no espaço público. E aí tem casal homossexual passando, de mão dada, se beijando, etc. Aí aqui vem a Juliana. Concordo com o André, porque a igreja ensina que deve ser respeitado por serem pessoas. Acho difícil falar que a pessoa vai para o inferno com X e não ser hostil. Podem haver formas hostis, algumas, e outras, tá. Algumas devem ser rejeitadas. Por exemplo, esse cara que leva um alto-falante pro meio de uma praça e fica dizendo que é homossexual tá fora dos planos de Deus. Realmente é complicado. Mas eu entendo. Então, se algumas situações vai caracterizar a hostilidade, mas também não se pode colocar uma pá de cal na religião, sei lá, de se reunirem também num espaço público, numa praça, numa roda de debates e colocar essa questão. Até porque também a gente tem que olhar o outro lado, né? Assim, é crime eu criticar a igreja? É crime eu criticar as religiões? Não. Eu falar que ela é ruim para a sociedade? Não é crime. Então, de algum modo, também, porque eles não teriam direito a criticar as estruturas sociais, agora sim, na perspectiva deles e para eles, né? O problema é que tem canais de televisão, o problema é que tem pessoas que são estrondosas e mostram, e o problema é que não é que esteja em desacordo com as minhas crenças, o problema é que está em desacordo com os valores da Constituição, né? Que repudia qualquer forma de discriminação. Eu acho que isso deveria ficar no contexto privado. Tá. Então é o seguinte, gente. Amanhã nós vamos debater esse assunto do STF. Tá? Leiam o voto do Celso de Mello, tem no Google. E também vocês podem ver pelo menos o voto do Celso de Mello. É coisa de 1 hora. O voto do Celso de Mello no YouTube. Ou pode ver o voto também de alguém que vocês concordam do outro lado. O Lewandowski, que discorda dessa equiparação da homofobia com racismo. Podem ver o voto do Marco Aurélio. Vamos debater essa questão amanhã, tá? Com mais profundidade. O conceito de racismo lá do Frederico Elvang, tá? Agora vamos ver aqui que o Nelson colocou assim.
Eu acho contraditório. Peraí. A Melina acha que tem que ficar só no espaço privado da religião e acabou. O Nelson diz: acho contraditório ensinar a respeitar e proibir as formas de existência dessas pessoas. Como há respeito quanto às formas de existir de alguém neste caso? Também acho difícil, Nelson. Lucas, a questão mais complicada seria o pressuposto. O Estado que vai dizer os limites, qual a crença. Isso seria assumir como oficial um valor muito controverso. Nesse sentido, haveria de fato uma quase religião estatal. O problema é que me parece, aí já é o André, Melina, é que esse pensamento nos obriga a assumir uma posição sobre religião que não é aceita por todos, nem demonstrada razoável, que é a concepção do que é o fenômeno eminentemente privado. O judaísmo, pelo menos, que não nos incentiva em nenhum momento a levar a religião para o âmbito público. Tá. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte. Nelson, Melina, André, Lucas, Juliana. Existe um conceito que eu li numa tese também sobre o que é público e o que é privado. Existe também uma discussão que o André colocou bem aqui, muito interessante. Sobre valores morais controversos. Quer dizer, existem coisas que são controversas e outras que não são. Será que é controverso que pessoa homossexual, ser homossexual, é da natureza da pessoa, ou realmente ela é influenciada pelo meio, ou que isso faz mal para a sociedade? Existe controvérsia disso? Uma pergunta que eu faço. Tudo isso a gente vai debater amanhã. Esse pensamento nos obriga a assumir uma posição sobre religião. O Estado não tem que ditar a crença de ninguém. Tá. Então, gente, vamos debater esse tema amanhã com mais profundidade, tá? Vamos vendo os argumentos de um lado e de outro para a gente debater, tá bom? Então a gente encerra por hoje. Obrigado aí pelo retorno de vocês e até amanhã. Amanhã a gente retoma esse assunto, tá? Que é o fio da meada para a gente debater esse novo perfil de adim por omissão.